Você sabia que apenas 30 minutos por dia podem literalmente reescrever seu cérebro e transformar sua vida para sempre? Maya Chen descobriu isso da forma mais surpreendente. Ela estava atrasada para o trabalho pela terceira vez na semana quando seu colega disse algo que mudaria tudo. Maya, eu não sou mais inteligente que você. A diferença é que eu treino meu cérebro todos os dias, como se fosse um músculo. Antes de eu contar como Maya se transformou de uma desenvolvedora caótica em uma líder respeitada usando o poder da consistência, me conta aí nos comentários. De que cidade você está assistindo este vídeo? Quero conhecer nossa comunidade incrível. E se você quer descobrir os segredos que Maya usou para reprogramar seu cérebro em apenas 6 meses, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque essa história vai mudar completamente como você enxerga seu próprio potencial de crescimento. Vamos começar? Maya Chen sempre acreditou que o sucesso dependia de momentos de genialidade, daqueles insights brilhantes que surgem do nada e transformam tudo. Aos 28 anos, trabalhava como desenvolvedora de software em uma startup de tecnologia em São Paulo, onde passava noites em claro tentando resolver problemas complexos através de maratonas intensas de programação. Sua mesa estava sempre repleta de copos de café vazios e post-its amarelados com lembretes que nunca conseguia cumprir. Mais uma vez, Maya? Perguntou seu colega Rafael, observando-a chegar atrasada pela terceira vez na semana. Ela murmurou uma desculpa enquanto ligava o computador, já sentindo o peso familiar da ansiedade se instalando em seu peito. O projeto que deveria ter entregue na semana anterior continuava incompleto, não por falta de habilidade, mas por uma abordagem caótica que a deixava exausta sem resultados proporcionais. Naquela tarde de quinta-feira, durante uma reunião particularmente tensa com a equipe, Maya percebeu algo que a incomodou profundamente. Enquanto apresentava seu trabalho, notou que seus colegas pareciam sempre um passo à frente, não por serem mais inteligentes, mas por terem uma organização que ela invejava secretamente. Gabriel, por exemplo, chegava todos os dias no mesmo horário, fazia suas pausas regulares, mesmo assim, produzia código mais limpo e eficiente que o dela. Como você consegue ser tão previsível? Maya perguntou a Gabriel depois da reunião, uma pergunta que saiu mais como desabafo do que curiosidade genuína. Gabriel sorriu de forma gentil e respondeu algo que ficaria gravado na mente dela. Maya, eu não sou mais inteligente que você. A diferença é que eu treino meu cérebro todos os dias, como se fosse um músculo. Pequenas ações, todos os dias, sem exceção. Aquela noite, Maya ficou pensando nas palavras de Gabriel enquanto observava sua própria rotina desorganizada. Ela percebeu que vivia em constantes altos e baixos, períodos de hiperatividade seguidos de completa exaustão. Era como se seu cérebro fosse um carro que ora acelerava ao máximo, ora ficava sem combustível. Pela primeira vez, ela se questionou, e se a consistência fosse realmente mais poderosa que a intensidade? No final daquele dia, Maya tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não faria mais promessas grandiosas para si mesma, não estabeleceria metas impossíveis que a fariam desistir em poucos dias. Em vez disso, escolheria uma única ação pequena e simples: acordar todos os dias às 6 horas da manhã e dedicar 30 minutos para estudar algoritmos antes do trabalho. Apenas isso. Nada de revoluções, apenas um pequeno passo consistente em direção ao crescimento. Quando chegou em casa naquela noite, Maya preparou sua roupa para o dia seguinte, programou o despertador, antes de dormir, escreveu em um caderno velho: Dia 1, compromisso comigo mesma, 30 minutos de estudo, todos os dias, sem exceções. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir um dos segredos mais poderosos para transformar não apenas sua carreira, mas toda a sua relação com o aprendizado e o crescimento pessoal. O som estridente do despertador às 6 horas da manhã foi como um choque de realidade para Maya. Seu primeiro impulso foi apertar o botão soneca e voltar a dormir, como fazia todas as manhãs há anos. Mas algo diferente aconteceu naquele momento. Ela lembrou do compromisso que havia feito consigo mesma na noite anterior. Com um esforço quase físico, levantou da cama e caminhou cambaleante até a cozinha para preparar um café. Os primeiros 30 minutos foram tortuosos. Maya escolheu estudar algoritmos de ordenação, um tópico que sempre a intimidou. Sua mente, acostumada com o caos, resistia à concentração. Pensamentos aleatórios invadiam sua cabeça. Preciso responder aquele e-mail. Esqueci de pagar a conta de luz. Este exercício é muito difícil. Talvez eu devesse começar com algo mais fácil. Era como se seu cérebro estivesse testando sua determinação, procurando qualquer desculpa para retornar aos velhos padrões. Mas Maya persistiu.
Nos primeiros dias, conseguiu resolver apenas 2 ou 3 exercícios simples em cada sessão de estudo. Longe dos resultados espetaculares que esperava, sentia-se quase frustrada. Talvez eu não seja mesmo boa o suficiente, pensou no terceiro dia, quando um algoritmo particularmente complexo a deixou completamente perdida. A voz da autodúvida era ensurdecedora. Foi no quinto dia que algo interessante aconteceu. Maya percebeu que, mesmo não tendo resolvido todos os exercícios, conseguiu identificar padrões que antes passavam despercebidos. Um problema que a deixou travada na segunda-feira fazia sentido na sexta-feira. Não era magia, era o resultado de exposição consistente ao material. Seu cérebro estava processando informações mesmo quando ela não percebia ativamente. Gabriel notou a mudança antes mesmo dela. Maya, tem algo diferente no seu código hoje, comentou durante uma revisão de código na segunda semana. Está mais elegante. Mais estruturado. Maya sentiu uma onda de satisfação que há muito tempo não experimentava. Não era a euforia temporária de uma conquista isolada, mas uma sensação sólida de progresso real e sustentável. A resistência inicial do cérebro de Maya começou a dar lugar a algo surpreendente: antecipação. Aos poucos, acordar às 6 horas se tornou menos torturante. Seu corpo começou a despertar naturalmente alguns minutos antes do despertador, e sua mente passou a aguardar com curiosidade os desafios matinais. Era como se estivesse criando um novo caminho neural, uma autoestrada da consistência que se fortalecia a cada dia. No final da segunda semana, Maya fez uma descoberta revolucionária. Enquanto revisava suas anotações, percebeu que havia aprendido mais em 2 semanas de prática consistente do que em meses de estudo esporádico e intensivo. Não era apenas a quantidade de conteúdo absorvido, mas a qualidade da compreensão. Os conceitos estavam se conectando de forma natural, criando uma rede sólida de conhecimento ao invés de fragmentos isolados de informação. Essa percepção foi um divisor de águas. Maya começou a entender que a consistência não era apenas uma estratégia de estudo, era uma forma de reprogramar seu cérebro para operar de maneira mais eficiente. Cada sessão matinal de 30 minutos era como um treino de musculação para sua mente, fortalecendo não apenas seu conhecimento técnico, mas sua capacidade de concentração, persistência e automotivação. Curiosa sobre os mecanismos por trás de sua transformação, Maya decidiu pesquisar sobre neuroplasticidade durante uma de suas sessões matinais. O que descobriu a deixou fascinada. O cérebro humano possui aproximadamente 86 bilhões de neuroníons, e cada um pode formar até 10.000 conexões com outros neuroníons. Essas conexões, chamadas sinapses, se fortalecem com o uso repetido e se enfraquecem quando negligenciadas. Era exatamente isso que estava acontecendo com ela. Durante anos, Maya havia fortalecido os caminhos neurais da inconsistência: acordar tarde, procrastinar, trabalhar em rajadas intensas seguidas de exaustão. Esses padrões se tornaram automáticos porque foram repetidos milhares de vezes. Mas agora, através da prática consistente, ela estava criando novos caminhos neurais e permitindo que os antigos se enfraquecessem gradualmente. Dr. Ricardo Mendoza, neurocientista que Maya descobriu através de um podcast, explicava que a consistência é fundamental porque o cérebro economiza energia automatizando comportamentos repetidos. Quando você faz algo pela primeira vez, seu cérebro precisa trabalhar muito para processar todas as informações, ele dizia. Mas quando repete a mesma ação consistentemente, ela se torna automática, liberando recursos mentais para tarefas mais complexas. Maya começou a observar isso em sua própria experiência. Nas primeiras semanas, acordar cedo e sentar-se para estudar exigia um esforço consciente e deliberado. Ela precisava constantemente lembrar a si mesma do compromisso assumido. Mas após um mês de prática, esses comportamentos começaram a se tornar naturais. Seu corpo despertava automaticamente, e sua mente já estava no modo aprendizado antes mesmo de abrir o primeiro exercício. A descoberta mais impressionante foi sobre a mielina, uma substância que reveste as fibras nervosas e acelera a transmissão de impulsos elétricos. Maya aprendeu que a prática repetida aumenta a produção de mielina ao redor dos caminhos neurais mais utilizados, tornando-os até 100 vezes mais rápidos. Era como se seu cérebro estivesse construindo autoestradas expressas para os comportamentos que ela praticava consistentemente. Isso explicava por que Gabriel parecia resolver problemas complexos com tanta naturalidade. Não era apenas experiência, era o resultado de anos de prática consistente que havia mielinizado os caminhos neurais relacionados à programação. Seus padrões de pensamento lógico e resolução de problemas se tornaram tão automáticos quanto dirigir um carro para um motorista experiente.
Maia também descobriu o conceito de carga cognitiva. Cada decisão que tomamos durante o dia consome energia mental, desde escolher o que vestir até decidir o que almoçar. Pessoas como Gabriel, que mantinham rotinas consistentes, reduziam dramaticamente sua carga cognitiva diária, preservando energia mental para tarefas que realmente importavam. Essa compreensão científica deu a Maia uma nova perspectiva sobre seu experimento. Ela não estava apenas aprendendo algoritmos, estava literalmente remodelando seu cérebro. Cada manhã de estudo consistente era como uma sessão de academia para sua mente, fortalecendo não apenas sua capacidade técnica, mas sua força de vontade, disciplina e capacidade de concentração. Com base nesse conhecimento, Maia decidiu expandir sua abordagem. Se a consistência era tão poderosa para remodelar o cérebro, por que limitá-la apenas aos estudos? Ela começou a aplicar o mesmo princípio a outros aspectos de sua vida: 15 minutos de exercício físico todos os dias, 10 minutos de meditação antes de dormir, e uma rotina noturna de preparação para o dia seguinte. Cada pequeno hábito consistente era mais um tijolo na construção de uma nova versão de si mesma. No final do primeiro mês, Maia enfrentou seu primeiro grande teste. Uma semana particularmente desafiadora no trabalho, com prazos apertados e reuniões que se estendiam até tarde, ameaçou quebrar sua sequência de estudos matinais. Na segunda-feira daquela semana, ela acordou às 6 horas como de costume, mas sua mente estava exausta das 14 horas de trabalho do dia anterior. Só por hoje, pensou, vou pular o estudo e dormir mais 1 hora. Mas algo interessante aconteceu. Quando Maia se deitou novamente, não conseguiu voltar a dormir. Seu cérebro, já condicionado pela rotina de 30 dias, estava alerta e pronto para a sessão de estudo. Era como se tivesse criado um relógio biológico interno que resistia às mudanças. Após 15 minutos se revirando na cama, ela levantou e foi estudar, mesmo que por apenas 15 minutos ao invés dos 30 habituais. Essa experiência ensinou a Maia uma lição valiosa sobre flexibilidade dentro da consistência. Ela percebeu que a perfeição não era o objetivo, a manutenção do hábito era. Nos dias seguintes, quando estava particularmente cansada, reduzia o tempo de estudo para 15 ou até 10 minutos, mas nunca pulava completamente. Melhor 10 minutos todos os dias do que 2 horas uma vez por semana, tornou-se seu novo mantra. O segundo obstáculo veio na forma de uma crise de confiança. Após 6 semanas de prática consistente, Maia começou a comparar seu progresso com outros desenvolvedores mais experientes em fóruns online. Viu soluções elegantes para problemas que ainda a desafiavam e sentiu que seu progresso era insignificante. Talvez eu esteja me iludindo, pensou. Talvez consistência não seja suficiente para superar a falta de talento natural. Foi Gabriel quem a ajudou a superar essa crise. Durante um almoço, Maia compartilhou suas inseguranças com ele. Gabriel ouviu pacientemente e então disse algo que mudou sua perspectiva. Maia, você está comparando seus bastidores com o show de outras pessoas. Esses desenvolvedores que você admira online não nasceram sabendo programar. Eles chegaram onde estão através de anos, talvez décadas, de prática consistente. Você está vendo o resultado final, não o processo. Ele então compartilhou sua própria história. Gabriel havia começado a programar aos 12 anos, não por ser um prodígio, mas porque seu pai, um programador, o encorajou a dedicar 30 minutos por dia a aprender código. Foram 16 anos de prática consistente que me trouxeram até aqui, ele revelou. Não foi talento, foi tempo e persistência. Essa conversa ajudou Maia a reformular sua relação com o progresso. Em vez de focar no que não sabia, começou a documentar o que havia aprendido. Criou um diário de aprendizado onde, todo domingo, escrevia sobre os conceitos que havia dominado durante a semana. Ver seu progresso documentado dessa forma foi revelador. Em apenas 2 meses, havia coberto mais conteúdo do que nos 2 anos anteriores de estudo esporádico. O terceiro obstáculo foi o mais sutil, o tédio. Após 10 semanas de rotina matinal, Maia começou a sentir que os exercícios estavam ficando repetitivos. A novidade havia passado, e a motivação inicial estava dando lugar a uma sensação de monotonia. Era o que os psicólogos chamam de vale da desilusão, o período entre a empolgação inicial e os resultados significativos. Maia quase desistiu nessa fase. Uma manhã, olhou para o computador e pensou, qual o sentido de continuar? Não sinto que estou progredindo tanto quanto antes. Mas então lembrou de algo que havia lido sobre a curva de aprendizado. O progresso não é linear, há plateaus e acelerações, períodos de consolidação e períodos de avanço rápido. Ela estava em um período de consolidação,
onde o cérebro estava organizando e fortalecendo o conhecimento adquirido. Para superar o tédio, Maia implementou pequenas variações em sua rotina. Alternava entre diferentes tipos de algoritmos, experimentava linguagens de programação diferentes, e ocasionalmente substituía os exercícios por leitura de código-fonte de projetos open source. A estrutura permanecia consistente, 30 minutos todas as manhãs, mas o conteúdo variava o suficiente para manter o interesse. Essas experiências ensinaram a Maia que a consistência não significava rigidez absoluta. Era mais como manter o ritmo de uma corrida de longa distância, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas sempre em movimento. Os obstáculos não eram falhas de sistema, eram parte natural do processo de transformação do cérebro. 3 meses após iniciar sua jornada de consistência, Maia começou a notar mudanças que iam muito além de suas habilidades técnicas. A disciplina que havia desenvolvido com os estudos matinais estava se espalhando para outras áreas de sua vida como ondas concêntricas em um lago. Era como se tivesse desbloqueado uma força interior que não sabia que possuía. O primeiro lugar onde notou essa expansão foi em sua organização pessoal. Maia, que sempre foi conhecida por sua mesa bagunçada e cronogramas caóticos, começou naturalmente a criar sistemas e rotinas. Implementou a regra dos 2 minutos. Qualquer tarefa que pudesse ser feita em 2 minutos ou menos deveria ser executada imediatamente. Essa simples regra, aplicada consistentemente, eliminou a maior parte da bagunça que costumava acumular em sua vida. Sua transformação não passou despercebida pelos colegas. Sandra, a gerente de projetos, comentou durante uma reunião: Maia, você se tornou nossa pessoa mais confiável para entregas. Sempre pontual, sempre com qualidade consistente. Essa observação tocou Maia profundamente porque refletia uma mudança fundamental em como ela encarava compromissos. A consistência havia se tornado sua nova identidade. Inspirada pelos resultados, Maia decidiu aplicar o mesmo princípio de consistência à sua saúde física. Começou com 15 minutos de exercício todas as manhãs, logo após a sessão de estudos. Nada intenso, apenas algumas flexões, abdominais e alongamentos. Nos primeiros dias, seu corpo protestou contra a atividade matinal, mas gradualmente foi se adaptando. Após um mês dessa nova rotina, Maia percebeu que sua energia durante o dia havia aumentado significativamente. Não sentia mais aquela queda de energia no meio da tarde que costumava combater com café excessivo. Sua mente estava mais alerta, e sua capacidade de concentração havia melhorado notavelmente. Era um círculo virtuoso. O exercício melhorava sua capacidade mental, que por sua vez melhorava sua disciplina para manter o exercício. A terceira área onde aplicou a consistência foi nas relações pessoais. Maia percebeu que havia negligenciado suas amizades e relacionamento familiar devido ao seu estilo de vida caótico anterior. Decidiu implementar pequenos gestos consistentes, uma mensagem semanal para cada amigo próximo, um telefonema mensal para os pais, e tempo de qualidade regular com seu namorado Lucas, sem dispositivos eletrônicos. Lucas foi o primeiro a notar a diferença. Maia, sinto que você está mais presente comigo, ele disse durante um jantar. Antes, mesmo quando estávamos juntos, parecia que sua mente estava em outro lugar, pensando no trabalho ou se preocupando com deadlines. Essa observação revelou a Maia como a consistência havia melhorado não apenas sua produtividade, mas sua qualidade de presença. O aspecto mais surpreendente da expansão foi como a consistência começou a afetar sua confiança e autoimagem. Maia sempre se viu como uma pessoa desorganizada por natureza, alguém que funcionava melhor no caos. Mas 3 meses de pequenas vitórias diárias estavam reescrevendo essa narrativa interna. Ela começou a se ver como alguém confiável, disciplinada e capaz de crescimento constante. Essa mudança de identidade teve um impacto profundo em como ela abordava novos desafios. Quando seu chefe ofereceu a oportunidade de liderar um projeto complexo, Maia não hesitou em aceitar. 6 meses antes, teria rejeitado por medo de não conseguir gerenciar a responsabilidade adicional. Agora, confiava em sua capacidade de quebrar qualquer desafio grande em pequenas ações consistentes. Maia também começou a notar padrões interessantes em pessoas bem-sucedidas ao seu redor. Gabriel, Sandra, e outros profissionais que admirava compartilhavam um traço comum. Todos tinham sistemas e rotinas bem estabelecidos. Não eram necessariamente mais inteligentes ou talentosos, mas eram consistentemente eficazes em suas ações diárias. Essa percepção a levou a uma conclusão poderosa. A consistência era como um superpoder oculto que qualquer pessoa podia desenvolver. Não dependia de talento natural, recursos especiais ou circunstâncias ideais.
Dependia apenas da decisão de tomar pequenas ações todos os dias, sem exceções. Era democrático e acessível, mas raramente utilizado porque as pessoas buscavam soluções mais dramáticas e instantâneas. Com essa compreensão, Maya começou a ver sua jornada não como uma mudança temporária de comportamento, mas como uma transformação fundamental de quem ela era. A consistência havia se tornado sua nova linguagem para comunicar com o mundo, uma linguagem de confiabilidade, crescimento e possibilidades ilimitadas. 6 meses após iniciar sua jornada de consistência, Maya estava revisando seu código de um ano atrás quando teve uma revelação chocante. O código antigo parecia ter sido escrito por uma pessoa completamente diferente, desorganizado, ineficiente e difícil de entender. Não era apenas uma questão de conhecimento técnico adicional, era uma transformação fundamental na forma como sua mente abordava problemas complexos. A diferença não estava apenas na qualidade técnica, mas na elegância e clareza do pensamento. Cada função tinha um propósito claro, cada variável era nomeada de forma intuitiva, e a lógica fluía de maneira natural. Era como comparar um rascunho rabiscado com uma obra de arte cuidadosamente elaborada. Maya percebeu que havia desenvolvido o que os programadores chamam de pensamento algorítmico, a capacidade de quebrar problemas complexos em componentes simples e lógicos. Esta revelação a levou a entender o conceito de juros compostos aplicado ao aprendizado. Assim como o dinheiro investido gera juros que, por sua vez, geram mais juros, cada dia de prática consistente não apenas adicionava conhecimento, mas multiplicava a sua capacidade de absorver e aplicar novos conceitos. O dia 100 de estudo não era apenas 2 vezes melhor que o dia 50, era exponencialmente mais eficaz. Gabriel, observando a transformação de Maya, comentou: "Sabe o que mais me impressiona? Não é apenas que você melhorou tecnicamente. Você desenvolveu intuição. Quando você olha para um problema agora, quase imediatamente identifica a abordagem mais eficiente. Isso não vem de livros ou tutoriais, vem de meses de exposição consistente aos padrões." Essa intuição que Gabriel mencionou era, na verdade, o resultado de milhares de microaprendizados acumulados. Cada manhã de estudo havia criado conexões neurais sutis que, coletivamente, formaram uma rede robusta de conhecimento interconectado. Maya podia ver padrões que antes eram invisíveis, antecipar problemas antes que eles surgissem, e encontrar soluções elegantes para desafios complexos. O efeito multiplicador se estendia além das habilidades técnicas. A confiança que Maya havia ganhado através da consistência estava transformando todas as suas interações profissionais. Em reuniões, ela agora falava com autoridade e clareza. Quando apresentava soluções, suas explicações eram estruturadas e convincentes. Colegas começaram a procurá-la para conselhos, reconhecendo nela uma fonte confiável de expertise. Dr. Mendoza, o neurocientista que Maya continuou acompanhando, explica esse fenômeno como transferência de competência. Quando você desenvolve maestria através da prática consistente em uma área, ele dizia em um de seus podcasts, seu cérebro não apenas melhora nessa área específica. Ele desenvolve meta-habilidades, a capacidade de aprender, a disciplina de praticar, a paciência para persistir, que se aplicam a qualquer domínio. Maya experimentou isso em primeira pessoa quando decidiu aprender francês. Aplicando os mesmos princípios de consistência, 20 minutos diários sem exceções, ela progrediu na língua em uma velocidade que a surpreendeu. Não era porque francês fosse similar à programação, mas porque sua capacidade de aprender havia sido fortalecida pela prática consistente. Seu cérebro havia se tornado mais eficiente em formar novas conexões neurais. O aspecto mais fascinante dos resultados compostos era como pequenos ganhos diários se acumulavam em transformações dramáticas. Maya calculou que, em 6 meses, havia dedicado aproximadamente 90 horas aos estudos matinais, menos tempo do que passava assistindo Netflix em um mês antes da transformação. Mas essas 90 horas, distribuídas consistentemente, haviam gerado mais progresso do que centenas de horas de estudo esporádico no passado. A matemática da consistência era implacável e generosa ao mesmo tempo. Uma melhoria de 1% por dia, mantida por um ano, resultava em um crescimento de 37 vezes. Maya não estava apenas se tornando melhor, estava se tornando uma versão exponencialmente superior de si mesma. Cada dia era um investimento que pagava dividendos por todos os dias subsequentes. Essa compreensão mudou fundamentalmente como Maya enxergava o tempo e o progresso. Em vez de buscar grandes saltos transformacionais, ela passou a valorizar os pequenos ganhos incrementais.
Sabia que a pessoa que seria daqui a um ano dependia inteiramente dos hábitos que mantinha hoje. O futuro não era um destino distante, era o resultado inevitável de ações diárias consistentes. Com 6 meses de prática, Maia havia descoberto que a consistência não era apenas uma estratégia de aprendizado. Era uma filosofia de vida que transformava qualquer pessoa comum em alguém extraordinário através da simplicidade composta de pequenas ações diárias. O e-mail chegou numa quinta-feira ensolarada de setembro. Maria Fernanda, diretora de tecnologia da empresa, convidava Maia para uma conversa particular. Maia, gostaria de discutir algumas oportunidades com você. Pode passar na minha sala na sexta às 14 horas? O coração de Maia acelerou. Esse tipo de convite geralmente significava uma de duas coisas: problemas ou promoções. Na sexta-feira, Maia entrou no escritório de Maria Fernanda com a confiança que havia desenvolvido ao longo dos últimos meses. Já não era a mesma pessoa ansiosa que evitava confrontos e se escondia atrás de desculpas. A consistência havia forjado nela uma solidez interior que se refletia em sua postura e presença. Maia, vou ser direta, começou Maria Fernanda. Nos últimos 6 meses, você se tornou uma das nossas desenvolvedoras mais consistentes e confiáveis. Sua qualidade de código melhorou dramaticamente, você nunca perde prazos, e vários clientes mencionaram especificamente seu trabalho. Quero te oferecer a posição de Tech Lead do novo projeto com a startup de Fintech. Maia sentiu uma onda de emoção, mas não a euforia descontrolada que esperava. Em vez disso, experimentou uma satisfação profunda e equilibrada. Sabia que essa oportunidade não era resultado de sorte ou timing perfeito, era consequência natural de meses de crescimento consistente. Havia se tornado a pessoa que merecia essa posição. Aceito o desafio, respondeu Maia com uma calma que a surpreendeu. Quando começamos? Maria Fernanda sorriu, claramente satisfeita com a resposta confiante. Elas passaram a próxima hora discutindo detalhes do projeto, e Maia se impressionou com sua própria capacidade de fazer perguntas inteligentes e pensar estrategicamente sobre implementação. Naquela noite, Maia refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. 8 meses atrás, teria reagido à oferta com uma mistura de empolgação e pânico, imediatamente preocupada se seria capaz de estar à altura da responsabilidade. Agora, sabia que poderia abordar qualquer desafio da mesma forma que havia transformado suas habilidades de programação, um dia de cada vez, com ações pequenas e consistentes. O novo papel de liderança exigiu que Maia expandisse suas habilidades mais uma vez. Além de código, precisava agora gerenciar pessoas, comunicar-se com stakeholders e tomar decisões estratégicas. Aplicou os mesmos princípios de consistência, 15 minutos diários lendo sobre liderança, sessões semanais de feedback com cada membro da equipe, e reuniões regulares de planejamento estratégico. Lucas, seu namorado, observou a transformação com admiração e algo parecido com assombro. Maia, você sabe que se tornou uma pessoa completamente diferente, né? Ele disse durante um jantar comemorativo. Não só profissionalmente. Você está mais calma, mais confiante, mais presente. É como se tivesse encontrado uma versão de si mesma que estava escondida. Essa observação levou Maia a uma percepção profunda. A consistência não havia mudado quem ela era, havia revelado quem ela sempre teve o potencial de ser. Durante anos, havia se limitado por crenças sobre suas próprias capacidades. Não sou uma pessoa disciplinada, não consigo me organizar, não tenho talento natural, essas narrativas internas haviam se tornado profecias autorrealizadas. Mas 6 pequenos meses de ações consistentes haviam reescrito completamente sua história pessoal. Maia agora se via como alguém capaz de crescimento ilimitado, uma pessoa que podia aprender qualquer habilidade e superar qualquer desafio através da aplicação paciente de esforço diário. Essa mudança de identidade era talvez a transformação mais poderosa de todas. A equipe que Maia agora liderava era composta por 5 desenvolvedores, cada um com seus próprios desafios e pontos fortes. Em vez de tentar transformá-los através de mudanças dramáticas ou longos discursos motivacionais, ela aplicou os princípios de consistência na gestão. Implementou pequenas práticas diárias, code reviews estruturados, check-ins individuais de 10 minutos, e sessões de 15 minutos de learning compartilhado. Os resultados foram surpreendentes. Em apenas 2 meses, a produtividade da equipe havia aumentado 40%, mas mais importante, a satisfação e engajamento dos desenvolvedores havia crescido significativamente. Eles se sentiam mais conectados, apoiados e motivados a crescer. Rafael, um dos desenvolvedores mais experientes da equipe, comentou:
Maia, sua forma de liderar é diferente. Você não cobra resultados impossíveis nem faz promessas vazias. Em vez disso, criou um ambiente onde crescemos naturalmente, dia após dia. Esse feedback confirmou para Maia que a consistência não era apenas uma ferramenta pessoal, era uma filosofia que podia transformar equipes e organizações inteiras. O sucesso do projeto de fintech chegou 3 meses depois. A aplicação foi entregue 2 semanas antes do prazo, com qualidade excepcional e 0 bugs críticos. O cliente ficou tão impressionado que imediatamente contratou a empresa para 2 projetos adicionais. Maia havia provado que a consistência não era apenas uma virtude pessoal, era uma vantagem competitiva no mercado. 1 ano depois daquele primeiro despertar às 6 horas da manhã, Maia estava palestrando na conferência Tech Leadership Brasil. O auditório com 500 pessoas parecia pequeno comparado à ansiedade que costumava sentir falando em público. Mas a confiança construída através de meses de pequenas vitórias diárias havia se cristalizado em uma presença serena e autoritativa. A transformação mais poderosa que podemos criar, Maia disse ao microfone, não acontece através de mudanças dramáticas ou momentos de inspiração. Acontece através de ações tão pequenas e simples que parecem irrelevantes no momento. Mas essas ações, repetidas consistentemente, têm o poder de reescrever completamente nossa trajetória de vida. Na plateia, Maia viu rostos que refletiam sua própria jornada 1 ano atrás, profissionais talentosos mas frustrados, pessoas que sabiam que tinham potencial não realizado, indivíduos buscando a chave para desbloquear suas capacidades latentes. Ela sabia exatamente como eles se sentiam porque havia estado no mesmo lugar. Vocês querem saber qual foi minha grande revelação? Continuou Maia. Descobri que nosso cérebro é como um jardim. Podemos plantar as sementes que quisermos, mas elas só crescem com cuidado diário, consistente e paciente. Não existe colheita instantânea, mas quando os frutos chegam, são mais abundantes do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Após a palestra, Maia foi abordada por dezenas de pessoas compartilhando suas próprias lutas com inconsistência e procrastinação. Uma jovem desenvolvedora chamada Carolina a impressionou particularmente. Maia, sua história é exatamente o que eu preciso ouvir. Comecei a programar há 2 anos, mas meu progresso é caótico. Uma semana estudo 20 horas, na seguinte não toco no computador. Como posso quebrar esse ciclo? Maia sorriu, lembrando-se de si mesma fazendo perguntas similares. Carolina, comece amanhã com apenas 15 minutos por dia. Não 2 horas, não quando você tiver tempo, mas 15 minutos todos os dias, sem exceção. Seu cérebro vai resistir nos primeiros dias, mas se você persistir, em 3 semanas terá criado um novo caminho neural. Em 3 meses, será uma pessoa diferente. 3 meses depois, Maia recebeu um e-mail de Carolina. Maia, você mudou minha vida. 3 meses de 15 minutos diários me trouxeram mais progresso que 2 anos de estudo esporádico. Mais importante, descobri que sou capaz de ser disciplinada. Agora aplico o mesmo princípio ao exercício, aos relacionamentos e aos meus projetos pessoais. Muito obrigada por plantar essa semente. Esse e-mail tocou Maia profundamente porque representava a multiplicação de sua própria transformação. Ela havia descoberto que o poder da consistência não se limitava ao crescimento pessoal. Tinha um efeito viral que se espalhava para todas as pessoas ao seu redor. Gabriel havia plantado a semente em Maia, Maia havia plantado em Carolina, e agora Carolina estava plantando em outras pessoas. Maia começou então um projeto paralelo, um blog chamado 30 Minutos que Mudam Tudo, onde documentava histórias de pessoas que haviam transformado suas vidas através de pequenas práticas consistentes. Em 6 meses, o blog tinha 50.000 seguidores regulares e centenas de histórias inspiradoras de transformação. Dr. Mendoza, o neurocientista que havia inspirado Maia no início de sua jornada, se tornou colaborador do blog. O que Maia descobriu intuitivamente, ele escreveu em um dos posts, é que a consistência é o método mais eficaz de neuroplasticidade dirigida. Cada ação repetida remodela fisicamente o cérebro, criando superiguvais neurais que tornam comportamentos positivos automáticos e sem esforço. A empresa onde Maia trabalhava implementou o programa 30 Minutos, inspirado em sua transformação. Funcionários eram encorajados a dedicar 30 minutos diários ao desenvolvimento de uma habilidade relevante para suas carreiras. Os resultados foram extraordinários. Aumento de 35% na satisfação no trabalho, 50% menos turnover, e inovações que geraram milhões em receita adicional. Maria Fernanda, agora CEO da empresa, creditava o sucesso organizacional aos princípios que Maia havia introduzido:
descobrimos que uma empresa é simplesmente um conjunto de hábitos coletivos. Quando você melhora os hábitos individuais através da consistência, naturalmente melhora a performance organizacional. 2 anos após sua transformação inicial, Maya foi promovida a CTO da empresa. Mas o título era menos importante que a pessoa que ela havia se tornado. A jovem que um dia chegava atrasada e entregava projetos incompletos havia se transformado em uma líder respeitada, mentora inspiradora e exemplo vivo de que qualquer pessoa pode reescrever sua história através de ações simples e consistentes. Na noite de sua promoção, Maya abriu o caderno onde havia escrito dia 1, compromisso comigo mesma, 30 minutos de estudo, todos os dias, sem exceções 2 anos antes. Abaixo, escreveu, dia 730, o poder da consistência não me deu superpoderes. Ele me mostrou que eu já os tinha. Apenas precisava ativá-los, um dia de cada vez, uma ação pequena e consistente por vez. E assim, Maya compreendeu que havia descoberto um dos segredos mais simples e poderosos do desenvolvimento humano. Nosso cérebro é infinitamente moldável, nosso potencial é ilimitado, e a chave para desbloquear ambos está em nossas ações diárias mais simples. A consistência não era apenas uma estratégia, era um superpoder ao alcance de qualquer pessoa disposta a praticá-la, 30 minutos por dia, sem exceções, para sempre.